Oi gente, eu sou a Nathalie Conte e hoje a gente vai fazer uma comida muito especial, que é um penne com molhinho de bacon e brie. Antes da gente seguir com a receita, não esquece de já dar o like no vídeo e ativar as notificações para ficar acompanhando todas as receitas que eu vou postar, tá bom? Eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição, tá? Mas para começar, o que a gente vai fazer? Vamos picar, né? Vou picar a cebolinha. Um corte guilhotina, que é aquele corte que a gente só afunda a mão na tábua. Agora é hora de chorar no vídeo, hein? Eu disse que ia chorar no vídeo. Depois de muito chorar, agora é hora de cortar o bacon. Sempre cortem cubinhos o máximo pequenininho vocês conseguirem. O ideal é que seja um bacon assim, ó, bem carnudo mesmo. Agora que a gente já cortou a maioria dos nossos ingredientes, então a gente vai colocar o macarrão para cozinhar enquanto a gente prepara o molho. Já para o nosso molho, a gente já tem que deixar tudo cortadinho para facilitar. Então, a primeira parte que a gente vai fazer é fritar o bacon. Eu gosto de colocar um pouquinho de azeite, dar uma pré-aquecida. Enquanto isso, a gente vai cortar um pouquinho do brie também, tá? Nessa casquinha, a gente vai reservar para usar ela só no final. Enquanto o nosso macarrão fica aqui cozinhando, vamos fritando o bacon. Para quem gosta de pimenta, além da pimenta do reino, né, que não é tão picante, é mais para dar sabor, a gente pode colocar uma pitadinha de pimenta calabresa. Só que essa aqui é só para quem gosta de picância, porque ela é um pouquinho mais forte. Eu gosto de colocar antes de acrescentar a parte líquida do molho, que é para apurar bem o sabor. Depois que ele já fritou, a gente vai acrescentar agora a cebola. Ó, e a gente vai deixando, a cebola vai caramelizar lá com aquela gordurinha do bacon, mas a calabresa, para quem colocou, vai ficando um cheirinho muito gostoso. Se você tiver companhia para te acompanhar nessa refeição, nesse almoço, nesse jantar, ela já tá, ó, babando, esperando a comida. Deixou a cebola bem caramelizada, aí a gente coloca o alho. Eu gosto de colocar um pouquinho da água do cozimento. Ou, para quem preferir, pode usar vinho branco também. Já escorri o macarrão, então a gente vai colocando um pouquinho da água do cozimento para ajudar nesse molhinho, tá? Agora é o momento que a gente vai colocar o brie. O ideal é que ele fique bem cremosinho, tá? Então a gente pode ir colocando a água do cozimento para auxiliar. Ó, ele já tá começando a derreter, já tá começando a ficar mais grossinho, vai ficar bem cremoso, essa é a ideia pelo menos. Já tá totalmente derretido, bem cremosinho, a gente vai colocar a cebolinha. E vamos misturar o macarrão. Eu não coloquei sal porque já vai queijo que tem sal, já vai o bacon que é bem salgado, então vamos ver se a gente vai precisar acertar o sal. Uma pitadinha só. Olha o queijo brie derretido, ó. A ideia é ser um macarrão assim mais sequinho, não tão mergulhado no molho, né? Para ele ficar mais cremoso.
Agora vamos fazer o serviço e fazer a nossa harmonização. Vou pegar a nossa cerveja, que vai ser uma Dunkel, cervejaria Erdinger, que é uma cerveja à base de trigo, porém ela, diferente da maioria que é clarinha, ela vai ter maltes tostadinhos, né? Então ela vai ter uma coloração escura, vai dar um toque aí de caramelo, né? Que vai combinar muito bem com o defumado do bacon. Vamos experimentar. Então chegou a melhor hora, né? Que é a hora da nossa harmonização. Mas antes eu vou falar da cerveja. Então já falei um pouquinho, né? Da cerveja que a gente vai provar hoje. Então o estilo dela é um estilo chamado Dunkel, que é um estilo que vai ter uma base de trigo com maltes tostadinhos. Lembra a Weissbier, né, que a gente conhece, mas essa aqui ela vai ter uma pegada um pouco maior de caramelo, uma banana madura, né? Então vamos ver se vai ficar boa essa harmonização de hoje. E essa cerveja, ela tem um serviço diferente, né? Porque ela não é filtrada e aí ela vai ter o serviço tradicional nesse copão, assim como a Weissbier tradicional clarinha, né? Vamos ver se eu não vou fazer feio aqui hoje. Então a gente dá uma mexidinha aqui e bem devagar a gente vai colocando a cerveja. Ó, deu certo, hein? Não fez feio. A garrafa, ela completa o copo, né? E aí ela vai ter essa coloração bem bonita aqui, cor de chocolate, né? Balinha de caramelo, toffee, né? Bastante carbonatação. Dá pra ver aqui no fundo do copo a quantidade de bolinhas que ela faz. Faz muita espuma, né? Como a gente pode ver, e agora vamos sentir o aroma. Mas eu vou provar um pouquinho antes pra gente liberar um pouquinho dessa espuma. Então, o que a gente vai sentir, tá? Muita banana madura, um pouquinho de fruta passa, fruta madura também, tá? Cravo, muito caramelo, é o que predomina. Um leve pão também, mas nem tanto. Agora a gente vai provar. Eu adoro essa cerveja, porque apesar dela ser uma cerveja com mais corpo, ela também é uma cerveja que dá pra gente tomar no verão tranquilamente, mesmo aqui no Brasil, né, que a gente tem um clima tropical bem quente, não tem um inverno tão pesado quanto em outros países, né? Agora vamos ver a harmonização. Em geral, a gente acha que pasta, né, só comida italiana vai combinar só com vinho, né, que é o mais tradicional, o mais comum, na verdade. Mas a gente se surpreende, porque a cerveja, ela harmoniza praticamente com tudo, devido à grande variedade de estilos e sabores e experiência sensorial mesmo que a cerveja tem. Então eu sou uma apaixonada por cerveja e eu também sou apaixonada por essas combinações que a gente consegue fazer. Então vamos lá provar, né? Gente, ficou muito cremoso, muito saboroso. E ficou sequinho, não foi aquela coisa mergulhada no molho, né? Então você consegue sentir ali todos os ingredientes. Então vamos lá agora fazer a harmonização. Olha, ficou esplêndido. Uma das melhores harmonizações que eu já fiz. O caramelo da cerveja harmonizou tão bem com o defumado do bacon. E aí vem mais o sabor intenso. Nossa, é uma experiência assim do começo ao fim do gole mesmo. Então você consegue perceber todos os elementos, tanto da cerveja quanto da pasta. Então vale muito a pena fazer. Eu gostei muito dessa harmonização. Beijos!